Olá, povo de Deus, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todo o povo de Deus, com toda a família de Cristo Jesus. Começamos mais uma edição do programa Limite Sem Fronteira, nesta manhã abençoada que Deus assim nos permite. Queridos e amados irmãos, Deus, Ele é fiel para conosco. Eu tenho nesta manhã uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. A palavra ela vai se encontrar lá no livro de Jeremias, no capítulo 16, onde levantou-se um questionamento. O profeta Jeremias casou? O profeta Jeremias teve família? Queridos e amados irmãos, vamos entender o propósito de Deus na vida do profeta Jeremias, na vida do homem Jeremias, na vida daquele que Deus ele tinha assim um aconchego, uma aproximação diferente. A Bíblia vai dizer que Jeremias ele viveu exilado em uma terra. O que quer dizer exílio? O que significa exílio? Exílio sabemos que é um lugar onde alguém procura refúgio, alguém procura se abrigar, se esconder de algo que venha estar acontecendo, de algo que é possível venha acontecer. A pessoa procura se precaver. E a Bíblia vai dizer que o profeta Jeremias, ele se exilou, ele se escondeu, ele passou os seus dias em uma terra que não era a terra dele. Ele procurou abrigo. E a Bíblia ela vai dizer que aquela terra Deus ele já conhecia. Aquela terra Deus sabia o histórico, todo o acontecimento. O que acontece agora na vida de Jeremias? Jeremias estando naquela terra diferente, naquela nação que não era dele, não era a terra dos seus pais, não era a terra dos seus irmãos, não era a terra de seus amigos. Jeremias agora está em um lugar obstinado àquela história local. A Bíblia ela vai dizer, queridos e amados irmãos, que Deus, ele tendo uma conversa com o profeta Jeremias, ele diz: olha Jeremias, não cases, não constitua família, viva só solteiro, porque quem casar aqui, a mulher, filhos, vão morrer, vão passar sofrimento. Deus, queridos e amados irmãos, estava poupando a vida do homem Jeremias, a vida do profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias era homem de Deus, era profeta de Deus. Jeremias, ele foi um dos profetas chorão. Na Bíblia Sagrada, não vamos encontrar outro profeta igual o profeta Jeremias, profeta das lágrimas, profeta que chorava, que derramava lágrimas do seu rosto, em seus olhos, caía lágrima, gotejava, mas era lágrimas na presença do Deus vivo, na presença do Deus poderoso. Então, queridos, o que acontece? Deus, ele poupa Jeremias de todo este sofrimento. Deus poupa Jeremias de toda essa aflição. Deus poupa Jeremias de toda essa angústia, porque não haveria de não passar por este sofrimento. Então Deus, antes que isso acontecesse na vida do profeta Jeremias, Deus alerta a Jeremias, chama Jeremias a atenção do que aconteceria se ele casasse, se ele constituísse família naquele lugar, naquela terra. Seus filhos não sobreviveriam muito tempo. Sua mulher não sobreviveria muito tempo.
Então Deus alerta Jeremias a não se casar. Deus alerta Jeremias que ele continuasse a sua vida de solteiro, continuando o seu ministério, continuando levando a palavra de Deus ao qual o servia. Então o profeta Jeremias, ele ouve, obedece, acata e cumpre o que Deus havia falado a ele. Jeremias agora ele está vivendo em um exílio, em uma terra, queridos e amados irmãos, mas se cumprindo a palavra de Deus. E o que aconteceria, amados irmãos? Apesar de Deus falar isso com Jeremias, Jeremias ele não toma para si revolta, indignação, porque ele conhecia ao Deus que ele servia. Ele conhecia ao Deus que falava com ele. Porque Deus, ele disse ao profeta Jeremias que quem morresse naquele lugar, tanto filho, esposa, as mulheres, serviria de esterco para aquela terra. Não teria um sepultamento, não teria um enterro, não teria um velório. Seria utilizado como esterco naquele lugar em que os animais, os bichos, os devoraria. A carne humana de todos que ali morresse naquela terra. É por isso que Deus ele poupa o profeta Jeremias desse acontecimento. É por isso que Deus poupa a vida de Jeremias de passar por esse clive do vale em que ali Jeremias está. É por isso, queridos e amados irmãos, que devemos ouvir sempre a voz de Deus quando Ele fala conosco. Porque Deus, Ele conhece o que você passa e anda passando no vale da vida, em que muitos não conhecem a tua história, em que muitos não conhecem o teu sofrimento. Mas a tua história, o teu sofrimento, ele não dura a vida toda. A tua história, o teu sofrimento, ele tem um período de tempo. Mas uma coisa eu quero te falar, uma coisa eu quero te dizer. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus ele fala contigo. Jeremias ele ouviu. Jeremias obedeceu. Jeremias acatou. Se Jeremias não obedece, se Jeremias não ouve, se Jeremias não acata, talvez a vida do profeta Jeremias fosse diferente, talvez a vida do profeta Jeremias fosse outra, mas não nos planos de Deus. É por isso que profeta é profeta, vaso é vaso, e vaso ouve a voz de Deus. Profeta ouve a voz de Deus. Você é profeta, você é vaso, ouça a voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, você não é vaso, você não é profeta. Se você não ouve a voz de Deus, você não é vaso, não é profeta, e sim vasilha. Vasilha Deus não usa. Vasilha Deus não enche. Mas vaso Deus usa. Vaso Deus enche. Vaso Deus transporta. Vaso tem vitória. Vaso tem bênção. Vaso passa por luta, mas vaso vence a luta. Vasilha não aguenta passar por luta. Vasilha, ela racha, vasilha, ela quebra. Mas vaso pode até rachar,
mas o vaso que é vaso na mão do oleiro vira vaso novamente. Ei, vaso! Ei, servo e serva de Deus! Continua no clive da vida, mesmo tu passando pelo vale da angústia, das decepções, das frustrações, mas lembre-se que a luta, ela vem para te engrandecer, porque não há vitória sem luta, não há vitória sem batalha, não há vitória sem peleja. Mas quando tu peleja é porque tem vitória vindo pela frente. Quando você luta é porque se há luta, há vitória para você alcançar. A vitória só chega na tua vida quando você aprender que lutar vai te fazer um vencedor. A vitória só vai te alcançar quando você entender profeta de Deus. Profeta que é profeta vai à luta e a vitória chega porque Deus é com ele. Portanto, queridos e amados irmãos, eu entendo que o profeta Jeremias ele é perseverante em ouvir o que Deus fala. Eu entendo que o profeta Jeremias ele reconhece que Deus é Deus na sua vida. E quantos não têm reconhecido quando Deus tem falado? Quantos não têm entendido o que Deus está falando? Mas eu também reconheço que muitos entendem ainda o propósito, o chamado e a voz de Deus. Deus está te chamando. Deus está te capacitando. Ei, mas seja um Jeremias na vida. Seja um Jeremias diante de Deus. E reconheça que Deus ele vai te dar vitória. Vitória. Mas espera o tempo de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a graça de Cristo esteja na tua vida. Que o amor de Deus, a comunhão e as consolações te alcance todos os dias da tua vida. A paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus vos abençoe.